Fala pessoal, beleza? Marcos Aleluia por aqui. Hoje eu quero trazer para vocês uma aula sobre ponto de entrada. O objetivo é o que? Eu tenho uma demanda de um cliente, cujo objetivo é criar um ponto de entrada para que na hora que o usuário fizer o faturamento do pedido de venda, o sistema então valide alguns campos do cabeçalho do pedido e verifique lá esses campos com uma outra tabela que na verdade ela tem o objetivo de registrar a pesagem, tá? Da carga que está sendo vendida por aquele pedido. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, eu fiz uma análise, né, com base nesse cenário. Então, eu tenho duas tabelas no meu sistema principais que eu preciso verificar. Uma é a tabela chamada ZP8, tá? E a outra é a tabela SC5, que é a tabela do pedido de venda. Qual que é o meu objetivo? Lá na tabela ZP8, eu tenho um campo lá chamado peso líquido, que é esse aqui. E lá no pedido de venda, eu tenho um campo chamado peso líquido também, que é esse daqui, ó, C5 peso líquido. Qual que é o meu objetivo? Na hora que o usuário tentar faturar o pedido, eu preciso verificar se a informação que está nesse campo aqui, ela está diferente desse daqui. Ou seja, eu preciso saber se há uma diferença entre esses dois conteúdos. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse campo aqui, vou lá na tabela ZP8, vou posicionar na tabela ZP8 pelo campo pedido de venda. Então tá vendo aqui, ó, o pedido de venda aqui é o 6693. Lá na ZP8 eu vou localizar também o ZP8, cujo campo pedido de vendas também seja 6693. Vou também olhar a questão da filial, enfim, vou posicionar lá na ZP8. Posicionei, eu vou comparar se esse campo da C5 está igual a esse campo. Se houver alguma diferença, o meu objetivo é mandar uma mensagem para o usuário falando que ele não pode faturar aquele pedido porque há uma diferença na pesagem registrada no pedido em relação ao que foi registrada no momento mesmo da pesagem, porque a pesagem física mesmo acontece e é registrada ali na tabela ZP8. Então, pessoal, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: olha, eu preciso de um ponto de entrada na rotina que faz a preparação do documento de saída, né, que é o famoso Prep Docs. É a rotina que a gente utiliza para poder fazer de um pedido de venda ele se tornar uma nota fiscal de saída. Bom, pessoal, então, o que eu vou fazer? Aqui na rotina, né, de pedido de venda, a gente tem a Prep Docs. Quando a gente vem aqui, ó, outras ações, a gente vem aqui, ó, Prep Docs. Quando eu clico nela, ele abre para mim essa tela. Nesse momento, eu já consigo saber pela pilha de chamadas de função qual é o nome dessa rotina. Então, como é que eu faço? Shift F6. Aí a gente vem aqui, ó, avançar, avançar e avançar. Então, aqui eu vejo qual é a pilha de chamadas. Então, começou daqui e ele parou aqui, ó. Vamos ver se eu consigo descobrir por aqui, ó. O fonte está aqui, esse, mata 410, depois chamou 410 de novo, browse, browse, chamou aqui a função, ó, mate n410c.prw, e dentro dela foi chamada a função NA410PVNFS, ou seja, dentro desse arquivo aqui tem uma função lá que é a função MA410PVNFS, beleza? Bom, pessoal, com base nisso, uma vez que eu já descobri qual é o nome da função do Prep Docs, o meu objetivo é
Uma vez posicionado aqui num determinado pedido, na hora que o usuário vier aqui em outras ações e vier no Prep Docs, se tiver aquela inconsistência que eu falei lá atrás, ou seja, o peso líquido do pedido estiver diferente do peso líquido que foi registrado lá na tabela ZP8, eu quero dar uma mensagem para o meu usuário falando que ele não pode avançar com a geração da nota daquele pedido, porque há uma diferença, né, daquilo que está registrado no pedido versus o que está registrado lá naquela tabela ZP8. Agora o que eu preciso? Eu preciso então encontrar um ponto de entrada que me permita fazer essa validação, ou seja, antes dele prosseguir com a geração da nota, eu preciso de um ponto de entrada que me permita fazer essa verificação. E é esse ponto de entrada que a gente vai procurar com base no nome daquela rotina. Bom, pessoal, aí o que eu fiz? Eu vim aqui no Google e digitei assim, olha, quais são os pontos de entrada da rotina Prep Docs. Aí coloquei aqui, ó, Proteus. Coloquei também o nome da rotina principal, né, do pedido de venda, que é a marca 410. E coloquei também a NA 410 PV-NFS, que é a rotina que faz a geração, né, responsável por gerar a nota fiscal a partir do pedido de venda. Aí, vamos ver aqui, ó, fui descendo, procurando, estou vendo aqui que aqui não menciona, né, a rotina que eu quero, até que eu cheguei nessa daqui, olha só. Vamos ver essa aqui. Cheguei nessa página e olha o que eu encontrei. Faz a validação ao clicar em Prep Doc. E aqui tem um modelinho de construção dessa função que eu preciso criar para poder fazer a validação. Então lembrando, pessoal, ponto de entrada, né, para quem não sabe, o ponto de entrada é uma user function que eu crio, tá? Com um nome específico dado pela TOTUS, no caso o nome do ponto de entrada é esse aqui, ó, M410PV-NF. Então eu crio uma user function com esse nome, verifico a documentação, o que a rotina padrão da TOTUS me passa, né, por parâmetro para essa função e o que eu preciso retornar ou não para a rotina padrão da TOTUS, né, a partir desse ponto de entrada, beleza? Aí, pessoal, quando eu vou lá no Google, né, e procuro pelo nome do ponto de entrada, o que eu vou verificar? Eu vou verificar as características, né, e a documentação desse ponto de entrada. Então ele fala, ó, ponto de entrada para validação, executado antes da rotina de geração de nota fiscal, é exatamente o momento que eu quero, antes da geração da nota. Ele fala aonde, né, esse ponto de entrada está escrito e fala também da sintaxe do ponto de entrada. Aqui, olha só o que ele está mostrando. Ele está falando o seguinte, ó, o retorno tem que ser um retorno lógico, verdadeiro ou falso. Ou seja, eu vou fazer uma validação, se tiver tudo ok, eu lá no ponto de entrada retorno true. Se tiver problema, eu retorno falso. Retornando falso, ele não vai deixar a nota ser gerada, que é exatamente o que está aqui, ó, retorno, ele continua, variável lógica, true, prossegue o processamento para a geração da nota, falso, impede o processamento, beleza? Bom, pessoal, então bora lá criar esse ponto de entrada. Estou aqui no VS Code, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um arquivo, né, com o nome do meu ponto de entrada, tá? É importante também dizer que, se esse arquivo já existir, eu primeiro preciso verificar se esse arquivo, né, já existe dentro do ambiente, né, do cliente que você está mexendo, ou da empresa aí onde você atua. E se esse arquivo já existir, você vai então fazer uma edição nele, ou seja, vai incluir ali uma nova validação. No meu caso, como ele não existe, eu vou criar o arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no explorador, vou vir aqui na pasta onde eu quero criar,
botão direito, novo arquivo, vou pegar aqui o nome do arquivo, .prw, ou seja, o nome do meu ponto de entrada, .prw. Esse vai ser o que? O meu fonte. Beleza? Então tá aqui, ele já abriu aqui para mim, beleza. Agora eu vou começar a escrever o ponto de entrada. Toda vez que eu vou criar um programa, né, uma função dentro do Proteus, eu já começo colocando a include básica, todos.ch. Depois eu vou criar agora uma user function. O que eu fiz ali? Digitei user, ele já trouxe ali para mim uma sugestão, né? User function, vou dar um tab, ele já monta ali a estrutura. Nome do fonte, tá aqui, tab, coloco meu nome. Aqui eu não coloco nada, porque eu não vou precisar nesse momento, por enquanto. E aqui o que eu vou colocar? Um LHat, uma variável LHat. Por quê? Porque lá na documentação ele fala que eu tenho que fazer um retorno lógico. Então a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é criar uma variável e já começo ela com true. Se der alguma coisa, eu vou mudar o conteúdo dela para falso. E aí ele vai impedir a geração da nota fiscal a partir daquele pedido de venda. Beleza? Então aqui em cima eu vou colocar aqui a descrição. Bom, pus aqui em cima a descrição, beleza? Do ponto de entrada, peguei lá do site da TOTS, a descrição, coloquei ali o nome do ponto de entrada. Aí, pessoal, a gente criou aqui essa variável, o que eu vou fazer? Vou criar uma função, uma static function aqui dentro, que vai ser a função que vai fazer a validação que eu comentei no início do vídeo. Então, vou dar uns espaços aqui. Static function, vou chamar ela de vou dar esse nome para ela, tá? Valida peso líquido, beleza? Vou colocar aqui meus dados. E aqui eu vou colocar a descrição. Função responsável por validar se o peso líquido da nota está igual ao peso líquido da pesagem ZP8. Beleza? Aqui ele vai retornar o LHat. Aqui também vou criar uma variável que começa com true. Essa função vai ser chamada aqui. Poderia já colocar ela aqui de cara, ó. Vou fazer diferente, uma questão didática, certo? Aí o que vai acontecer? Quando o ponto de entrada for executado, ele vai executar aqui e aqui, vai chamar essa função vai ser executada. Se der tudo certinho, ela vai retornar true. Retornando true, o true cai aqui nesse LHat e tudo beleza. Agora, se ela fizer a validação que tiver que fazer e ela retornar falso, aí aqui vai receber falso, vai retornar falso e não vai deixar o usuário prosseguir com a geração da nota fiscal. Beleza? Então, o esqueletinho, né, básico do nosso ponto de entrada já está praticamente pronto. Agora, nessa função aqui é onde a gente vai colocar a regra de validação que a gente quer criticar no momento da geração da nota. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui eu preciso saber, eu preciso entender, melhor dizendo, né, lembrar que no momento em que esse ponto de entrada está sendo executado, eu estou posicionado no pedido de venda que eu quero validar. Eu estou posicionado na tabela e estou posicionado no registro do pedido de venda que eu quero validar.
A tabela que eu estou posicionado no momento é a tabela SC5, tá? Que é essa tabela aqui, ó. Então, no momento em que eu estou aqui, ó, essa faixa aqui, eu estou posicionado na SC5 e eu estou posicionado nesse momento aqui no pedido 6526, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma validação, né? Então, eu preciso fazer uma pergunta. Meu objetivo vai ser: se SC5, setinha, C5, peso L, for diferente do N, peso, ticket, pesagem, então eu vou dar uma mensagem para o meu usuário. Posso dar uma mensagem simples, dizendo assim, ó: não é possível. Posso falar assim, ó: peso líquido divergente. Aí depois eu vou e explico. Vou colocar aqui, ó, CRLF. O que é o CRLF, pessoal? É a quebra de linha. Então, dei a mensagem, dei duas quebras de linha e vou continuar um texto aqui, ó. O peso do pedido está diferente do peso do ticket de pesagem, tá? Aí eu posso colocar mais dois aqui, ó, CRLF. Aí eu posso colocar aqui verifique e tente novamente, tá certo? Posso dar uma mensagem dessa. E aí o que vai acontecer? Eu tenho que agora mudar o LHAT para falso. Porque se eu fiz a validação, se ele começou aqui com true, eu fiz a validação, vi que está diferente, dei a mensagem, tenho que mudar o LHAT aqui para falso. Porque se essa linha não existir, o meu LHAT está true, ele vai dar a mensagem falando que está divergente, vai retornar true e vai deixar o usuário prosseguir com a geração da nota, que é o que eu não quero, tá? Aleluia. E esse peso ticket de pesagem, de onde você arrumou isso aí? Coloquei ele aqui, já fazendo uma preparação. Por quê? Porque eu preciso declarar ele primeiramente aqui, tá certo? Colocar aqui, ó, aqui ele está como N, né? Então eu vou colocar aqui 0, tá? E agora eu preciso fazer o quê? Preciso fazer uma consulta lá na tabela ZP8 e filtrar na tabela ZP8 a ZP8 cujo código do pedido de venda seja igual ao código do pedido de venda desse que eu estou posicionado aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função, tá? Para poder buscar isso. E vou fazer uma consulta SQL. Então olha só como é que eu vou fazer. N peso ticket de pesagem, recebe, aí eu vou criar o nome de uma função e depois eu vou escrever ela lá embaixo. Eu vou chamar assim, busca peso ticket, beleza? Essa vai ser o nome da minha função. E ela vai retornar o peso do ticket aqui para essa variável. Quando ela retornar aqui, eu vou então comparar esse aqui com esse aqui e vou conseguir fazer a validação. Então 1, 2, 3, 4. Isso aqui é boa prática, tá, pessoal? Sempre deixar 3 espaços aqui, ó, antes de cada função que você escreve aqui dentro do seu fonte. Nome da função, nome de quem está fazendo e beleza.
Aqui lembra que ela vai retornar um valor. N é peso, tá? É a variável que eu vou criar aqui, ó. N peso recebe 0. E aqui eu coloco a descrição. Função responsável por buscar o peso líquido do pedido, peso líquido do ticket de pesagem a partir do pedido de venda. Beleza? Tá aqui. Muito bem. O que eu vou precisar agora? Vou precisar agora montar a query. Como que eu vou montar a query? Vou montar a query com Begin SQL, alias, C-alias, end SQL. Pronto. Dentro disso aqui, eu coloco a minha query, tá? A query que eu quero utilizar para eu encontrar o ticket de pesagem a partir do pedido de venda. Sempre lembrando, eu estou na tabela C5, ela está posicionada, tá? E eu tenho ali as informações do pedido de venda que eu quero trabalhar, que eu estou validando. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui dentro agora a query. Só que antes, eu tenho aqui na sintaxe do Begin SQL, eu tenho Begin SQL, alias, e eu preciso de um alias. Como é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, local, C-alias, recebe get next alias. Essa função aqui vai fazer o seguinte, ela vai gerar um nome para a minha tabela, que é um nome aleatório. Então ela gera um nome aleatório, coloca aqui nessa variável, e aí o meu Begin aqui agora, então, na hora que essa query for executada, o nome do arquivo de trabalho, fruto do resultado da consulta que eu vou escrever aqui dentro, eu vou então referenciar por esse nome aqui, ó, pelo nome que está aqui nessa variável, C-alias, beleza? E aí eu já deixo pronto aqui o seguinte, que depois que eu terminar, eu vou precisar o que? Fechar nessa tabela. Então eu já deixo isso pronto aqui, ó, faço assim, ó, end if select C-alias maior do que 0, eu venho aqui, ó, C-alias setinha db close area. Pronto, já deixo ele aqui prontinho, porque eu vou colocar a query aqui, vou fazer aqui alguma validação, tá? E aí, se tudo der certinho, eu vou precisar fechar o arquivo de trabalho, que é o arquivo do C-alias, tá? Então já deixa aqui o comando todo pronto. Agora vamos pegar lá a query para a gente colocar ela aqui dentro, beleza? Bom, pessoal, então como é que vai ser a query que a gente vai montar? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, select ZP8 Peslick, tá? From. Aqui o que eu vou fazer? Percentual, volto, table ZP8, tá? Isso aqui serve para ele poder então retornar para mim o nome da tabela com base na empresa e filial que eu estou logado no sistema, tá? Onde 1 é igual a 1, por que isso aqui? Só por uma questão mesmo de estética aqui do meu código SQL, tá? 1 é igual a 1 é true, tá? É a mesma coisa do que true. Para que aqui embaixo eu já comece colocando end, tá bom? Aqui eu posso colocar aqui, ó, percentual, volto, escrevo aqui, ó, not del. Isso aqui é a mesma coisa que falar delete igual a vazio. And ZP8, and ZP8 filial, e aí agora eu uso outra
função aqui, ó, que é o x filial, sempre colocando, sempre escrevendo dessa forma, tá, pessoal? Aqui, ó, sempre faça assim para não errar, ó, percentual, percentual, abriu, fechou, volto, x filial, dois pontos, de quem? Da tabela ZP8. And ZP8 pede vem igual, aí o que eu vou ter aqui? De novo, ó, percentual, percentual, volto, e aí eu vou e utilizo o EXP de expressão, dois pontos, e aí vai ser quem aqui, pessoal? Vai ser o número do pedido de venda. Aonde que está a informação do número do pedido de venda? Está no campo C5 num, tá? Então eu posso, por exemplo, para ficar mais organizadinho, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, local C num pede vem. SC5, setinha, C5 num. Aí o número do pedido de venda do registro que eu estou posicionado na tabela SC5, no momento aqui da criação desse ponto de entrada, ele vai então armazenar aqui para mim nessa variável, e aí ela eu vou colocar aqui na frente, ó. Então ele vai falar onde o pedido de venda foi igual ao pedido de venda que eu estou o quê? Posicionado. Beleza? O que mais que eu vou pegar? Eu vou pegar também o cliente loja. Então ZP8 cliente igual, aí eu vou usar o mesmo artifício aqui, tá? Cliente. Aí eu pego aqui, ó, cliente. E aí eu vou vir aqui, ó, loja CLI. Aqui a variável cliente e aqui a variável loja. Vamos arrumar isso aqui, deixar alinhadinho, beleza? Então aqui cliente e aqui na verdade é L cliente, C cliente, L cliente, são os nomes desses campos lá na tabela ZP8, tá? E aqui quando eu digito loja, ele já puxa ali para mim. Bom, vou dar aqui um Alt Shift F de faca para ele poder fazer a indentação do meu código, para ficar todo bacaninho, ordenadinho, belezinha. Então tá, com base nessa query aqui, ó, se essa query retornar, ela vai retornar, se ela retornar algum valor, ela vai retornar para mim o conteúdo dessa variável aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui embaixo? Vou fazer o seguinte, ó, se bom, então aqui o que a gente vai fazer? Vai fazer uma pergunta aqui dizendo o seguinte, ó, alias, escrever aqui primeiro e depois eu falo, ó, é isso aqui, ó, se não for fim de arquivo, ou seja, se essa query aqui ela retornar algum conteúdo, então o que eu quero fazer? Eu quero que esse camarada aqui, que eu declarei aqui em cima, receba o conteúdo desse campo aqui, que retornou da query. Então vai ser isso aqui, recebe, alias, e o nome do campo. Lembrando, pessoal, alias é o nome da tabela, tá? Então aqui, ó, nome da tabela, setinha e nome do campo, beleza? Então isso daqui vai ser armazenado aqui nessa variável. Tem que lembrar também da questão dos tipos dos dados. Eu sei que esse campo aqui é um campo lá na tabela, né, do tipo numérico, então por isso que eu estou armazenando aqui numa variável, né,
que eu declarei para receber um conteúdo numérico e por aí vai, tá? Beleza, fez isso aqui, aqui embaixo já tinha deixado pronto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o arquivo de trabalho que foi gerado pelo resultado dessa query, tá? E vai, então, fechar esse arquivo de trabalho, tá bom? Pronto. Então, a minha função aqui, busca peso ticket, com base, né, nos dados do pedido de venda que eu estou posicionado, está prontinha. Ele vai retornar esse peso aqui. Então, na hora que essa função for executada, ela executa e retorna o peso líquido lá da tabela ZP8. Bom, se essa função está sendo chamada aqui e ela vai retornar o peso, então o peso vai cair aqui. Caindo aqui, eu vou perguntar se o peso do pedido está diferente do peso da ZP8. Se tiver diferente, então vai dar o alerta e aí o LHAT vai receber falso para quê? Para não deixar que o usuário prossiga com a geração da nota. Beleza? Então, é isso que a nossa função, nosso ponto de entrada vai fazer, tá? E por que eu fiz dessa maneira, tá, pessoal? Porque como é um ponto de entrada, esse ponto de entrada ele pode ter outras validações dentro dele. Então aqui, ó, eu tenho uma validação que quando eu bato o olho nela, eu já conheço o propósito dela, tá? Então se eu tivesse uma outra validação, era só eu colocar aqui embaixo, né? O LHAT recebe nova validação, ele vai fazer a validação e o resultado vai vir para cá, e se ele retornar falso, ele não continua, e se retornar true, ele continua, tá? Uma forma de organizar aí a documentação, os fontes que estão no seu ambiente, beleza? Bom, pessoal, agora é a parte legal que a gente vai fazer o que? Vai testar a nossa rotina, tá? O que eu vou fazer? Eu vou me basear na query que eu criei, essa query aqui, tá? Eu criei essa query para poder trazer os registros, né, no ambiente de teste aqui e ver se há alguma divergência entre eles. Então, quando eu rodo essa query, o que ele me traz? Ele me traz a junção das duas tabelas, que é a tabela de pedido de venda e a tabela tal, a ZP8 que eu comentei com vocês, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui, ó, essa coluna que serve para mim de referência, tá? E tem essa outra aqui, ó, que serve também de referência para me mostrar que para esse pedido de venda aqui, ó, 6393, por exemplo, ele ainda não foi faturado, tá? Porque não tem o número da nota aqui, tá? E esse pedido aqui, ele está associado a esse ticket de pesagem aqui da ZP8, né? E aqui eu consegui ver que os dois estão com o peso líquido igual. Por isso que aqui ficou 0, né, a diferença. Então, na query eu já consigo ver se tem diferença para eu poder fazer algum teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do sistema, vou entrar na tabela e vou mexer no peso, por exemplo, aqui da tabela SC5 desse pedido aqui, ó. Vou gerar uma diferença, tá? Para ele acusar aqui para mim. E se ele acusa, então a minha rotina, na hora que ela executar, ela vai dar a mensagem para a gente, tá? Bom, pessoal, então o que eu fiz? Eu vim aqui no APSDU, tá? Filtrei aquele pedido que eu mostrei e aqui eu estou no campo de peso líquido, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma diferença aqui, ele está ali 29.280, eu vou colocar aqui, ó, 29.300, tá? Aí agora eu vou rodar aqui a query, ele vai apontar aqui para mim uma diferença então de 20, tá? Entre o peso do pedido e o peso do ticket.
Aí agora a gente vai pegar e vai tentar faturar esse pedido aqui para que o nosso ponto de entrada entre em ação e faça a validação. Bom, pessoal, aqui estamos. Já estou aqui na rotina de pedido de venda, tá? Já estou com aquele pedido lá em questão posicionado, beleza? Que é esse pedido aqui, né, que a gente modificou. E vou tentar agora fazer o Prep Doc. Olha lá, peso líquido divergente. O peso do pedido está diferente do peso do ticket de pesagem. Verifique e tente novamente. Aqui inclusive eu chamo a atenção, pessoal, porque é muito importante você trazer as informações claras para o cliente, para o usuário, do que está acontecendo, do que a sua validação está fazendo. A forma também como as linhas também foram dispostas, não fica muito junta, então você separa ali, né, dá uma quebra de linha bacana, né, para a leitura ficar legal. E ali naquela palavrinha TOTUS, eu vou passar uma dica muito importante, muito legal para vocês aqui com relação àquele escrito ali do TOTUS, que é uma boa prática que vocês devem utilizar aí na hora que for criar mensagens nas suas telas, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui, né, a questão da tela de mensagem. Vou mostrar para vocês aqui 3 opções. A primeira delas é aquela que a gente já viu. Então, na hora que o usuário clicar aqui, ó, Prep Docs, vai aparecer dessa maneira. Então, reparem como que essa mensagem aparece para o usuário. Agora, olha essa outra. E aí ela tem uma questão bem interessante. Olha só, no título eu tenho aqui o nome do ponto de entrada. Aqui eu tenho a linha do fonte onde esse ponto de entrada foi escrito, a linha em que essa mensagem apareceu. Então, quando eu venho aqui no fonte, eu tenho aqui, ó, M410 PVNF, que é o que está aparecendo aqui. Então eu sei que o arquivo fonte é esse daqui. E aí quando eu venho na linha 48, olha cá a mensagem. Isso é muito útil. Olha lá, peso líquido divergente. Isso é muito útil porque quando eu vejo uma mensagem, eu já sei qual é o fonte e em qual linha aquela mensagem ela apareceu. E ali eu já consigo ir direto para poder enxergar o que pode, né, ter acontecido, se eu quiser fazer alguma análise ali no fonte ou não, tá? E a outra mensagem, outro tipo de mensagem é essa aqui, ó. Também é bem bacana, né? As letras são um pouco maiores. Aqui em cima eu faço o mesmo recurso, olha lá, ó, M410, coloco o número da linha aqui. No problema eu coloco aqui, ó, peso líquido divergente, e aqui eu dou a solução, ó. O peso do pedido está diferente do peso do ticket de pesagem, né? Poderia até completar ali, ó, verifique e tente novamente. Então essas opções aqui são bem interessantes. Essa última aqui ela fica bem profissional também, né? Porque ela se assemelha muito com as mensagens padrões aí do Proteus. Mas essa parte aqui de cima é que é muito legal vocês utilizarem, tá? E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Então eu coloquei as 3 mensagens, né, que apareceram lá. E como é que eu fiz aquela informação da linha aparecer? Eu utilizei essa função aqui, ó, chamada Proc Line, tá? Então eu faço desse jeitinho aqui, ó. Ela é uma função que dá um retorno para mim o que? Numérico, tá? Aí eu transformo ela em texto com a função str e depois eu só dou um altrim, tá? Então aqui eu concatenei, ó, o nome do meu fonte, que é esse aqui, mais esse trecho aqui que vai retornar a linha do código, tá? Onde aquela mensagem apareceu. Aqui também a mesma coisa, lá, eu coloquei o nome da função, do fonte, quer dizer, né? E a linha. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Curtam, compartilhem esse vídeo, né, com os seus colegas, né? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Quando
enviar, né, liberar novos vídeos, você vai ser notificado, tá certo? E se você tiver interesse de aprender a programar em ADVPL, eu vou deixar aqui embaixo também um link do meu treinamento Formação a Developer, onde eu vou começar do zero, básico, lá do passo a passo, ensinando a você a programar na linguagem ADVPL, montar estruturas como essa aqui que você está vendo, beleza? Então é isso aí, fica com Deus e até o próximo vídeo.